Fala galera, beleza? Elvegard na área, mais um episódio aí do Projeto Styline. Nesse vídeo aí eu quero começar mostrando pra vocês o que eu andei aprontando aí nessa última semana. Que eu vim aqui na oficina alguns dias, consegui sair mais cedo do meu trabalho, vim adiantar alguns trabalhos, só acabei não filmando pra vocês. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Mas antes de começar esse vídeo, já clica no gostei aí, se não tá inscrito no canal, já se inscreve. E é isso aí, bora pro vídeo. Começando aqui então com essa peça que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Ela tá levemente diferente, né? Aqui aquela caixinha que eu falei pra vocês, ó, que eu ia mandar fazer, a gente mandou fazer. Os caras fizeram em chapa 20, ficou bem boa. Que ela vai ir encaixadinha aqui. E aqui vocês lembram, né? O estadinho que tava essa peça, né? Ela tava com aquele emborrachamento lá. Aquele emborrachamento grosso e mal feito, que foi feito, né, em algumas peças do carro aí. Galera, eu tirei tudo, tá tudo aí na lata. Eu fiz isso nessa peça aqui também. Essa peça vai encaixada ali. É uma parte que vai na frente ali. Aqui vai preso um pedaço elétrico. Olha só. Na lata. Isso eu vim aqui essa semana. Teve um dia que eu vim aí. Eu fiquei até umas 9 horas da noite trabalhando. E eu fiz isso tudo com a ajuda desse carinha aqui, ó. Como a gente comprou essa escovinha de aço. E essa aqui é aquela que vai direto na esmerilhadeira. Então imagina essa escovinha de aço aqui girando a 11.000 RPM. Estrago que não faz. Mas olha a sujeira aí. Tudo isso aqui é resto aí dos emborrachamentos que saiu. Que nem essa peça aqui também, ó. Olha só. Olha aí que luxo, hein. Me diz aí qual é o funileiro boqueta que ia fazer isso aí, hein. Nenhum. Aí eu comecei a fazer esse paralama aqui, mas no fim faltou... Tinha acabado a escovinha de aço. A gente comprei essa aqui agora. Bem boa essa escova aqui. Até recomendo quem for usar, ó. Essa marca aí, Bell Tools, eu acho. Tá aqui, ó. A caixa dela, ó. Recomendo, ela remove muito bem aí essas camadinhas aí, tinta e tal. E ela não arranha muito, viu? Então é isso aí. Hoje o que eu vou fazer? Eu vou terminar de lixar esse paralama aqui, que eu quero ver se eu pinto ele. Ou aquele outro ali também preciso começar, que eu nem comecei. Esse aqui, o capô acho que eu não vou fazer agora, porque o capô eu quero pintar ele por dentro de PU. Mas esse aqui eu vou pintar com preto fosco vinílico. Então eu vou fazer isso aqui. Só que também eu arrumei mais uma coisinha pra fazer, que é começar o reparo aqui pra finalizar. Ah, isso aqui eu não mostrei pra vocês também, galera. Essa pecinha aqui, vocês lembram dela? É aquela pecinha lá que a gente tinha mandado fazer. A gente conseguiu moldar ela. E eu acho que no último vídeo eu não cheguei a comentar isso. A gente comentou ela com a gente comprou um lança-chamas. Eu tinha falado que era um maçarico, mas na verdade a gente comprou um lança-chamas. E a gente colocou ela aqui na morsa. Foi meio chatinho. Eu vou até colocar uma foto pra vocês aí, ó. Eu postei no Instagram lá, essa foto aí. Então quem me segue no Instagram já tava sabendo. Aí o que a gente fez? A gente apoiou a pecinha aqui, veio esquentando, veio entortando o que deu. E no fim a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Eu só precisei fazer um cortezinho aqui assim, ó. Fiz um talho aqui, que nem eu fiz essa daqui, ó. Eu fiz um talho aqui para ela poder alinhar bem, mas ficou até interessante o resultado. Só trabalhando aí com o lança-chamas. No caso aqui, por exemplo, para fazer essa curvinha, olha quanta quantidade de talhos que eu tive que fazer aqui para poder moldar. Eu teria que fazer o mesmo nessa peça aqui, mas utilizando o lança-chamas a gente conseguiu aí um resultado bom. Poderia usar aqui também, mas o problema é que ele empena muito. Essa chapa, se vocês olharem ela, olha, ela tá toda torta. Então conforme eu for colocando as chapinhas agora eu vou alinhar. A gente mandou, onde é que tá? Eu mandei fazer, no mesmo serralheiro a gente mandou fazer uma peça... Ah, tá aqui, ó. Aliás, deveria estar aqui. A gente mandou fazer um pedaço comprido dessa pecinha aqui, ó, porque daí eles têm a máquina dobradeira, que é uma máquina que eu gostaria de ter. E aí eles fazem essa peça pra nós. Então no caso aqui eu só tô trabalhando ela, cortando. Eu tava com ela aqui em algum lugar, não sei onde eu coloquei. Aqui, ó. Olha só, eles fizeram um pedaço comprido pra nós. Ó, eu mandei as medidas certinhas, fizeram um pedaço comprido. E agora eu tô cortando e trabalhando ali. Vamos ver como é que vai ficar. Mano, quase botei fogo no carro, velho. Sério, galera, eu tô me tremendo aqui, cara. Tô quase terminando de soldar aqui, ó. Tava naquele pedacinho ali. E aqui embaixo tinha colocado esse plástico aqui de colchão pra cair a sujeira da época que eu tava trabalhando aqui em cima, que eu tava lixando e tal. Pra cair a sujeira, não ficar acumulando muita sujeira aqui. Muita sujeira aqui. E olha só o que aconteceu, velho. Caiu uma brasinha da solda ali, meu, e caiu aqui em cima e o troço começou a pegar fogo, cara. E aí eu tava aqui em cima, tava de pé aqui em cima no porta-malas, rodando ali. Daqui a pouco eu olho pra baixo e o troço pegando fogo ali, cara.
Aí só de conseguir tirar rapidinho e não chegou a pegar nessa outra lona aqui. Mano, tá louco, velho. Fica a dica pra vocês aí, ó. Muito cuidado quando forem soldar, não faça que nem o cabeção aqui, que soldou perto do plástico aí. Terminei de soldar aqui, finalmente, a última parte que eu precisava soldar. Faço questão de mostrar pra vocês assim, a solda assim, toda feia, sem acabamento. Pra depois mostrar o resultado final pra vocês, depois que eu der o acabamento. Porque a MIG, logo que você solda, você vai pensar, meu Deus, ficou horrível. Mas depois que você passa mais esmerilha e dá um acabamento, você vê que foi um servicinho legal aí. Claro, já que eu falei pra vocês, não dá pra comparar essa MIG sem gás com uma outra máquina de solda, com uma MIG com gás ou uma TIG. Mas pelo valor dela e pelo amadorismo que eu tenho, eu acho que ela é uma máquina ótima aí pra quem quiser começar a fazer funilaria em casa. Então vamos lixar, esmerilhar o que der e depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Bom dia, galera, mais um dia de trabalho aqui na Styleline. Ontem no fim começou a ficar tarde, eu não estava enxergando direito, então eu não dei o acabamento ali na moldura do vidro que eu terminei de soldar ontem, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer hoje vai ser dar o acabamento ali e depois tem que vir aqui trabalhar nesse carinha, terminar de tirar esse emborrachamento maldito aqui. Que, galera, esse aqui tá ruim de sair, viu? Nas outras peças foi tão mal aplicado que eu acho que o cara não desengraxou ou aplicou mal, não sei o que ele fez, que ela tava desplacando. Tu vinha aqui, ó, pegava aqui uma espátulazinha aqui, ó, que nem essa daqui. Pegava, tu vinha passando aqui, ela vinha saindo todinha na mão. Só que essa aqui sim ficou bem aplicadinha. Mas enfim, como eu tô retirando tudo, então vou tirar. Não vou me apegar a um detalhe aí por causa de um pouquinho mais de trabalho aí, deixar de fazer. Não vai ser assim. Então vou terminar de tirar esse aqui. Tenho que tirar daquele ali também. E se o tempo colaborar, que tá querendo chover hoje, eu vou ver se eu pinto essas peças, os dois paralamas com o preto fosco vinílico, porque vão ser umas peças internas, então vou aplicar o preto fosco vinílico. Talvez eu aplique o KPO diluído. Teve um pessoal aí que me deu a dica de aplicar o KPO diluído, que ele fica mais fino e fica uma consistência boa. Não sei se eu vou fazer isso. Talvez eu deixe só a tinta também. Mas vamos ver. Esse cara aqui também vai receber preto fosco vinílico, porque essa é a parte de trás, que não aparece. Já essa parte da frente aqui já vai ser com wash primer, primer e tinta, para poder dar um acabamento melhor. Bora lá para mais um dia de trabalho. Última parte a ser soldada na Styleline pronta. Aliás, pronta não, galera. A primeira parte do acabamento foi lixar a solda grossa aí. Agora eu ainda preciso dar só uns pontinhos aqui embaixo para unir as duas chapinhas, para depois entrar o vidro traseiro aqui. Mas enfim, já dá para considerar isso aqui terminado. E essa, felizmente, é a última parte que eu preciso soldar nesse carro. Aleluia! Tô aqui agora terminando de tirar o emborrachamento desse paralama. Eu tava tirando antes com a escova de aço, mas agora eu tô tirando com aqui, ó, com o soprador térmico, que fica um pouco menos difícil. Porque aqui pra cima, ó, aqui pra cima tá bem grossa a camada aí do emborrachamento, então eu tenho que pegar aí, ó, o soprador, esquentando e pegar uma talhadeirazinha assim e vir tirando na mão. Olha aí tudo que eu já tirei. E ainda tem aqui, ó, ainda tem aqui assim, e mais essa parte de cima aqui pra fazer. Aí depois sim eu vou passar a escova de aço pra dar um acabamento final aí e deixar na lata. Dá trabalho, né? Mas depois compensa o resultado. Aí o resultado então, passei aí metade da manhã trabalhando nele. Agora o comecinho da tarde, peguei a escova de aço aqui e dei um acabamento final. Vocês podem ver, ó, que tem bastante ferrugemzinha. Isso aqui, ó, esses buraquinhos aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó, isso aí é tudo ferrugem, tá? Isso aí provavelmente foi do serviço antes que o cara fez, que deve ter que ficou algumas partes sem emborrachamento e aí acumulou água e formou essa ferrugemzinha. Mas tá aí, ó, tudo na lata, deu um trabalhão, fiz bastante sujeira. Olha a minha cara aí, como é que eu tô, todo sujo aqui, o braço sujo, mas é isso aí, faz parte aí do esquema. Então essa peça aqui, essa peça aqui a gente pode dizer que tá pronta pra pintar agora. Ali só aquele cantinho ali que eu não consegui fazer, porque a esmerilha não entrava ali. Ali eu vou dar um acabamento manual com a lixa mesmo, para ficar um pouquinho, tirar um pouquinho daquela ferrugemzinha que tá ali, ó. Aquela ferrugemzinha ali. E se der, acho que hoje mesmo eu vou já aplicar o preto fosco vinílico para proteger e não acumular ferrugem aí, porque a lata crua assim, qualquer umidadezinha já começa por uma ferrugem. Vejam como eu sou um cara de sorte. Essa é uma das pistolas que eu comprei duas. Essa é uma mais básica que eu vou usar só para aplicar fundo, coisa assim que não é
importante. Aliás, vou usar só pra aplicar quase tudo menos o PU. O PU eu vou aplicar com a outra que eu comprei, que ela é mais top. E o que acontece, ó, ela veio com um engatezinho rápido aqui, tá? Acabei de rosquear ela aqui, aí eu fui descobrir que o engate rápido não entra. Olha só, pera aí que eu tô filmando com a... Deixa eu tentar apoiar a câmera aqui pra vocês. Se liguem só, olha. Não, simplesmente não entra. Olha só como é que é. Esse é o engate rápido aqui, por exemplo, do meu sopradorzinho, olha só. Tá? Encaixou. Tirei. E olha essa bosta aqui, ela é diferente, ó. Aqui, ó. Ela é diferente e não fecha. Que legal, né? O problema é que eu não tenho agora como sair e comprar isso aqui. Ou seja, não vamos poder pintar este final de semana. Parabéns! Bom, galera, já que não deu pra fazer as pinturas do carro, vou encerrar o dia por hoje, mas eu vou tentar ligar o carro. Faz, acho que mais de mês que a gente não liga ele. Só pra quem não sabe, o botãozinho de ligar é aqui, original, Start Stop, de 1952. Vamos ver se ele vai pegar, já botei um pouquinho de gasosa ali. Ixi, o arranque tá caindo pro saco. Pera aí, vou botar a câmera aqui em cima porque eu preciso dar uma aceleradinha. Segura aí. Redondinho, já pegou a lentinha. Isso aí que é o motor bom, né? E pra desligar. Isso aí então, galera. Valeu. Domingo, 8 horas da manhã, pessoas normais essa hora estão dormindo. Eu vim aqui para mais um dia de trabalho na Starline, mas hoje eu vou tentar pegar um pouquinho leve, fazer menos coisas. Eu quero trabalhar nessa peça aqui, que é o outro lado mesmo, a peça daquela ali, ó. Eu vou desmontar ela, não ir, mas eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz naquela outra, tirar essa frente aqui, ó, que ela é em duas partes, ó. É essa parte aqui e essa parte da frente. Fazer o mesmo serviço que eu fiz na outra, lixar tudo, deixar tudo na lata. Tirar esse emborrachamento horrível aqui. Eu tenho que fazer esse processo nessas peças aqui. Isso aqui é que tapa a caixa de marcha, que ó, por dentro tem emborrachamento também. Essa é uma outra pecinha que vai ali na frente, que vai aqui assim. Também vou deixar na lata para pintar com preto fosco vinílico. Tenho que fazer aquele paralama e o capô também. Mas acho que aqueles dois ali eu vou deixar para fazer durante a semana. Se eu conseguir vir mais cedo aqui, hoje eu vou trabalhar nesse cara aqui. Se alguém ficar com dúvida por que eu tô tirando esse emborrachamento todo aí, se alguém acha que é desnecessário, se liguem só. Olha isso, ele foi tão mal aplicado, ó, que além de estar desplacando sozinho, ó, vocês veem que tá formando ferrugem toda por baixo dele, ó. Em alguns pontos, realmente, alguns pontos ela aplicou bem, mas outros, olha só, troço, olha o pedaço que eu tirei aqui. Isso aqui provavelmente, galera, aconteceu porque o cara não desengraxou direito essa peça, ou ela tinha pó, alguma coisa assim, então o emborrachamento não aderiu corretamente na chapa. Então aí acontece aí que vocês estão vendo, ó, ele desplaca e além disso acumula umidade e junta ferrugem. Por isso então que eu tô fazendo todo esse trabalho aí de lixar, tirar tudinho e deixar na lata pra pintar e reaplicar da forma correta. Quero dar uma dica top pra vocês aí, ó. Quem por acaso aí estiver assando um carro assim como eu e também eventualmente precisará tirar algum tipo de emborrachamento como esse aqui, a forma mais fácil de fazer, aliás, tem duas formas de fazer, tá? Você pode usar um material abrasivo, tipo uma escova de aço, como eu usei, um disco flap, alguma coisa assim. Vai tirar, vai. O disco flap, por exemplo, não é muito recomendado, porque sim, logo nas primeiras passadas ele já acumula todo esse emborrachamento no disco e ele perde eficiência. A escova de aço dá pra usar tranquilo, só que ela demora um pouquinho mais. Eu acho que a forma mais fácil é você pegar aqui, ó, um soprador térmico, uma espátula. E aí, o que que você faz? Você vem aquecendo ele e conforme você vem aquecendo, você vem tirando, tá? Vou tentar botar a câmera em algum lugar aqui e mostrar pra vocês como é que é. Fica bem fácil de tirar. E para um primeiro, assim, para uma primeira remoção na camada mais grossa, eu tô fazendo assim, usando o soprador térmico. Depois, daí para deixar na lata, aqui eu passo uma escovinha de aço que fica top.
Mais uma peça aí, ó. Foi movido totalmente em emborrachamento, só com o uso do soprador térmico. Vejam só como ficou. A parte boa, galera, de usar o soprador térmico é que a sujeira que você faz é localizada, no caso vai ser só na área que você está fazendo, você se suja pouco, quase nada. E também dá um resultado bom, você tira com muito mais facilidade. Se eu fosse fazer isso aqui com a escova de aço, provavelmente ia demorar o dobro do tempo, talvez mais. Sem contar que o cara fica sujo pra caramba. Essa semana, por exemplo, teve um dia que eu vim aqui, que eu passei a tarde usando a escova de aço para tirar esses emborrachamentos. Vou até postar uma foto para vocês aí, eu postei essa foto lá no Instagram, quem não me segue, segue lá. E vejam só aí o meu estado, como é que eu fiquei. Fiquei tapado de sujeira, galera. Depois o cara tem que ficar meia hora no banho se escovando para sair tudo. Mas aqui então, essa peça tá pronta, a outra também tá pronta. Agora é só finalizar com a escova de aço. E o trabalho não para. Voltando aqui agora, nesse paralama aí que eu não tinha trabalhado nele ainda. Removendo também da mesma forma, com o soprador. Tinha dado uma pausa antes, aproveitei para dar uma lavada no polo, que ele tava imundo. Semana que vem eu vou fazer uma viagem com ele, então tá aí limpinho, aproveitando. Não é só Skyline, né? Só tô dando atenção para esse carinha aqui há muito tempo, né? Preciso dar uma atenção pros outros carros de vez em quando. Então eu vou seguir fazendo esse cara aqui. Hoje eu não quero trabalhar com escova de aço, não tô a fim de me sujar hoje. Então eu vou terminar de limpar esse cara aqui e vou encerrar. Hoje é domingo, amanhã tem que trabalhar. Então acho que esse final de semana deu bastante serviço aí, por hoje chega. Terminei de tirar aí o grosso do emborrachamento. Deve ter levado aí no total, acho que uma hora e pouquinho pra tirar tudo. Eu fiz bem na manhã, fazia um pouquinho, parava, ia fazer outra coisa, continuei fazendo. Então tá aí o resultado, agora só preciso finalizar com a escova de aço, igual eu fiz no outro paralama. Mas como eu falei pra vocês, não quero me sujar hoje, hoje é domingo. Tô pegando um pouquinho mais leve na pegada de hoje. Então vamos encerrar o serviço por aqui. É isso aí então, galera, mais um episódio chegando ao fim do projeto Styleline. A tendência agora é o projeto continuar aí com uma velocidade maior, porque agora os servicinhos que eu tenho que fazer são menos demorados do que aquele servicinho lá de ficar mudando chapinha, soldar e tal, que lá é bem complicado, é bem chato. Mas eu tenho uma meta, que é pintar esse carro até o final de março. Eu acho que vai ser bem difícil conseguir, mas não é impossível, vamos ver. Fiquem ligados no canal então, se não está inscrito, já se inscreve, se gostou desse vídeo não esquece de clicar no gostei. É isso aí, até o próximo vídeo, galera, valeu!